Graça é Jesus Cristo, habite no vosso coração. Nesta noite estamos muito felizes de ter o privilégio de entrar em sua casa através da rede internet e trazer uma palavra ao vosso coração. Eu quero que, se você tiver a palavra, a Bíblia Sagrada, eu convido para abrir 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, apenas a parte que diz assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Meus queridos irmãos, nós relembrando um pouquinho da história de Paulo, quando Deus disse essas palavras, ele havia passado por uma experiência muito grande, e ele conheceu parte das mansões celestiais, e ele falou assim que são coisas tão inefáveis, sublimes, que não podia se relatar e jamais passar para nós, porque era difícil transcrever o que ele viu. E quando ele viu essas coisas maravilhosas, o seu coração de alegria, ele não sabe se foi na carne ou no espírito, segundo a palavra, mas voltando, ele teve uma tendência a se orgulhar daquilo, ou crescer o seu coração, porque a tamanha experiência ele teve com Deus, de conhecer o céu e o trono do Senhor. Talvez essa tendência de crescer e orgulhar, Deus permitiu que entrasse um espinho na sua carne, ou alguma coisa que incomodasse, assim ele falou. E quando ele orou, ele disse a Deus, disse na palavra que 3 vezes ele falou com Deus. A terceira vez, o Senhor chegou a ele e disse: Paulo, você não vai ficar liberto desse espinho, mas eu quero dizer para você uma coisa: a minha graça te basta. E é sobre esse assunto tão importante com todos nós, a igreja do Senhor, dentro da palavra, alguns minutos dizer que, por falta de conhecimento, nós damos tão pouca importância à graça, buscamos tão pouco conhecer essa graça, buscamos tão pouco ter uma experiência com essa graça, mas nesta noite aprove o Senhor e nos fez entender alguns pontos importantes que a graça pode fazer na vida. Uma das coisas que a graça pode fazer ou faz, naquele que crê, naquele que aceita, naquele que confia, é ter o cuidado do Senhor. A graça cuida, e a palavra de Deus diz que Deus é zeloso. Deus zela pelo ver Deus zelando do seu povo. Isso significa o quê? Isso significa graça. Em Lamentações capítulo 3, verso 20 até o 23, diz Jeremias: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso também quer dizer cuidado. Se Deus renova a cada manhã sua misericórdia, é porque Ele cuida de nós. Se as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, é porque Ele está cuidando de nós. Isso chama-se graça. Uma coisa também, Salmos 4, versículo 8, diz uma expressão assim, olha: em paz eu deitei, em paz me levantei, o Senhor cuida de mim. Essa é mais uma expressão bíblica que prova o seu amor, o seu cuidado para conosco. Nesse momento, talvez você esteja preocupado com tantas coisas,
que se fala na televisão, tantas coisas que não dá para acreditar ou não dá para duvidar. Mas, enfim, não se preocupa que o cuidado de Deus, se você estiver aceitando essa graça, o cuidado do Senhor é na sua vida. Diz a palavra de Deus que praga nenhuma chegará à sua tenda. Por quê? Porque Ele cuida de nós. A graça cuida de nós. Outra coisa também, quando nós lemos Deuteronômio capítulo 11, capítulo 32, verso 11 e 12, Deus mostra o cuidado que Ele tem por Israel, comparando com a águia. A águia, segundo historiadores, ela habita nas alturas, nos lugares de pedras, e faz os seus ninhos naquele local. Determinado momento, no próprio verso está dizendo em Deuteronômio, a águia, ela pega e lança o seu filhote, ainda sem saber voar, sem experiência de voo, e ele começa a ser apinchado naquele abismo, entre as nuvens, entre todo o perigo, e a águia fica de longe observando como se não fosse nada isso. E ela fica observando, o seu filhote debate, tenta bater as asas e vai só descendo. Mas quando a águia percebe que não vai dar condições do filhote voar, ele ainda não sabe voar, ela pincha com as suas asas muito grandes, pegando uma velocidade enorme, chega até 200 km por hora, e quando vê, ele alcança o filhote, entra por debaixo do filhote, o filhote apoia nas suas asas, ela ajeita para que ele não caia, não vaza, e ela volta ao seu ninho, e chegando ao ninho, ela abana as suas asas para aquecer o filhote, esfrega o seu pescoço no filhote, como se dizendo assim: filho, eu não vim te matar, mas eu vim fazer você voar, aprender a voar. E assim Deus comparou o cuidado dele com Israel, e cuida de nós até um determinado momento. Ele nos ensina, às vezes nós nos assustamos com o aprendizado, mas é Deus cuidando de nós. Pode ter certeza que muito mais veloz do que a águia está a mão de Deus chegando até você. Ainda que as coisas se prendam, ainda que as coisas se revoltam, vindo de trás para frente, de cabeça para baixo, tenha certeza que Deus chega muito mais rápido que a águia para socorrer você. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Deus cuida de nós, a graça cuida de nós. E ainda quando nós olhamos Salmo 41, verso 3, o salmista dizendo assim sobre uma pessoa enferma no seu leito, que Deus, mesmo que ela chega a cair no seu leito por causa da enfermidade, porque Deus tem os seus planos, os seus propósitos, mas mesmo no leito, Ele vai lá e afofa. É como as pessoas viviam no passado, dormindo naqueles colchão de palha, que tinha aqueles caroços que machucavam as costas, as colunas, as costelas, mas de vez em quando a mãe ia lá, afofava, aquele colchão ficava gostoso novamente, e assim Deus faz com o colchão daquele que está esperando nele, que confia, que entregou, que acredita na sua graça, que recebeu a sua graça. Ele cuida, a graça cuida. Isaías capítulo 64, verso 4 ainda diz assim: desde a antiguidade nunca se ouviu e nunca se viu um Deus além de ti, que trabalhe a favor daqueles que nele esperam. Isso chama-se graça, meu amigo, meu irmão. Isso chama-se graça. Isso é o cuidado. Deus trabalha para cuidar de você. Deus trabalha para cuidar de mim. Eu tenho tantas experiências que não vou relatá-las hoje, mas quero dizer a você, eu conheço esse cuidado pessoalmente. Ele cuida de nós. Mas não só cuida, a graça também ama. A graça também ama. E sabe de uma coisa? Ela ama sem retorno, sem esperar nada em troca. Diz o Senhor Jesus no Evangelho de João, capítulo 3 e 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, amor,
que deu o seu Filho para morrer numa cruz para salvar a humanidade. Todo aquele que crê será salvo. E ainda João capítulo 15, versículo 13, ele diz assim: ninguém tem um amor maior do que esse de entregar o seu filho. Sabe o que é isso, meu amigo? Sabe o que é isso, meu irmão? Isso é o amor. A graça ama. A graça ama. E não ama em troca. Ele não ama porque você mora num condomínio. Ele não ama porque você tem uma bela casa, uma bela mansão, porque você é rico, você é pobre, você é loiro, você é negro, você tem os olhos claros, os olhos escuros. Não! Como a sua mãe e a minha também, quando soube na gravidez que estava grávida da minha pessoa, antes que eu aparecesse no mundo, ela já me amava. Assim também é o Senhor. Sem nenhuma condição física, intelectual ou financeira, em qualquer situação, Ele ama você. Ele ama a sua vida. E Ele sabe de todos os seus defeitos. Ele sabe de tudo as suas falhas. Ele conhece você, conhece a mim na nossa essência. E Ele não ama você porque você é bonzinho. Ele ama você porque Ele quer amar. Ele ama, é a graça. A graça ama incondicionalmente. Romanos 5, capítulo 8 diz assim: que Deus prova o seu amor, sendo nós ainda pecadores. Isso é graça. A graça, mais uma vez, a palavra confirma que ama. Mas não só ama, não só cuida, mas a graça também perdoa. A graça perdoa e não lança em rosto o perdão. Ela não perdoa se você isso ou aquilo, ela não cobra. Ele perdoa e não lança em rosto. Por isso, nós nunca podemos acusar o nosso irmão que pecou ontem sobre o seu pecado, porque nós não saberemos nunca, não teríamos condições de saber qual relacionamento, qual conversa ele teve com Deus ontem, ou melhor, hoje de manhã, depois do seu pecado. Porque quando a graça perdoa, ela não lança em rosto aquilo mais, ela lança no mar do esquecimento. Ela apaga, ela limpa, ela purifica você, limpa você novamente. E não tem outra coisa que possa fazer isso, a não ser a graça. A tão importância do assunto de conhecermos mais sobre a graça, de envolvermos mais nessa graça, porque essa graça, ela perdoa. Ela não só perdoa, ela cura. Ela cura as enfermidades. Um certo dia, a graça ia passando perto, havia 10 leprosos, e de repente eles não podiam se aproximar. Quando iam se aproximar, tinha que levantar as mãos e dizer: impuro, impuro. Mas não, aquele dia chegou 10 leprosos diante do Senhor Jesus, diante da graça, e falou assim: olha, se você quiser, se tu quiseres, nós poderíamos ficar são. E Jesus curou, a graça curou os 10 leprosos imediatamente, porque a graça cura. A graça cura qualquer enfermidade. Estava o paralítico lá no tanque de Betesda há 38 anos. Religiosos já haviam passado no local, e a graça foi chegando perto, e disse para ele assim: olha, rapaz, ele era um paralítico, deitado na sua cama. A graça disse para ele assim: olha, você queres ficar são? Imediatamente o rapaz falou assim: olha, não tem quem me jogue na água. Jesus não escreveu, mas por certo ele disse: olha,
Eu não estou perguntando quem vai te jogar. Eu estou perguntando se você quer ficação. Levanta, pega a sua cama e vai embora. A graça curou mais uma situação. A graça cura. Se você está me ouvindo, que está me ouvindo nesse momento, eu não sei a tua necessidade, eu não sei o que te aflige, eu não sei a sua condição emocional, eu não sei a sua condição de saúde, só quero dizer para você, se você crê que a graça pode curar você agora, eu vou orar, e a graça fará um milagre na sua vida. Senhor Jesus, nós estamos falando do Senhor nesse momento, dizendo que a graça cura, e nós temos certeza disso, mas a pessoa que está ouvindo talvez não tenha tanta fé, ou talvez esteja desesperado. Eu quero que o Senhor faça um milagre na vida dela, que o Senhor faça uma experiência com ela. Senhor, restaura a saúde. Eu não sei qual doença, se doença física, ou emocional, psíquica, mas eu sei que o poder da graça é infinito. Eu estou dizendo que a graça cura. Faça um milagre, Pai, no nome de Jesus. Quero dizer a você, você pode estar dizendo assim: olha, eu não tenho forças, eu não tenho mais ânimo, eu não tenho mais condições de levantar, ou de buscar de ir atrás da graça. Mas fique claro para você, não é necessário você ter forças. Aliás, para a graça manifestar na sua vida, é necessário você esvaziar de si. A sua força, o seu poder, as suas condições, impede com que a graça trabalhe por você. Não é necessário você ter força, apenas se renda. Apenas se renda nos braços do Senhor Jesus. A graça completará tudo o que você precisa. Se lança nos braços dele, só apenas isso. Mas, querido, ainda falando um pouquinho mais, a graça limpa, a graça purifica, a graça restaura. Deus nunca desiste de você, Deus nunca desiste de mim, de nós, nunca. A graça nunca nos abandona, a graça nunca nos deixa só. A graça, além de não nos abandonar, ela nos honra. Quando você parte para entregar ou para aceitar a graça na sua vida, pode ter certeza que ela vai elevar a sua condição de uma situação frágil para uma condição de honra. Eu não sei a sua situação, mas eu sei de uma passagem bíblica, de algumas passagens e de algumas experiências. Quando Moisés estava no Egito, ele matou um homem. Quando saiu do Egito, no deserto, ele matou um homem e foi para o deserto. Ele foi para o deserto como assassino. Ele foi para o deserto como uma pessoa errada. Mas no deserto a graça encontrou ele. E quando a graça encontrou Moisés, ele voltou ao Egito. Mas não voltou mais como assassino, ele voltou ao Egito como libertador. Porque Deus honrou Moisés. Deus honrou, a graça honra você. A graça honra nós. Se nós olharmos ainda Davi, um homem que fez tantas coisas erradas, mas talvez se ele estivesse aqui, nós estaríamos chamando ele para fazer parte da nossa igreja, de ser membro da nossa igreja. Mas se nós olharmos a história, Davi deveria ser preso. Há tantas coisas erradas, mas segundo o coração que ele tinha, a graça encontrou lugar. E quando a graça viu Davi, ela diz assim: olha, eis aqui um homem segundo o meu coração.
Jessé, o pai de Davi, não tinha tanta honra por Davi, porque nem chamou ele para o banquete. Precisou de Samuel instigar, cutucar, até que ele chegasse ao almoço, ao jantar, à comemoração. Os seus irmãos talvez olhavam para ele e diziam que Davi seria um intruso, Davi não teria limites, queria aparecer, alguma coisa assim. Saul também tinha inveja, não aceitava Davi nas condições que ele tinha, mas Deus, pela sua graça e misericórdia, olhava para Davi e dizia assim: olha, esse aqui eu farei o maior rei de Israel, da história de Israel. E foi isso que aconteceu, porque Deus exalta o pequeno, Deus exalta aquele que tem um coração, o coração quebrantado, o coração que cai, que se entrega para a graça, se entrega para Cristo. A Bíblia nos conta uma história ainda de Pedro e Judas. Não são histórias, erros tão diferentes. Judas traiu, Pedro negou. Pedro negou, mas antes, ele teve uma conversa, Jesus, a graça, teve uma conversa com ele. Ainda enquanto estava sendo investigado, interrogado, a graça falou para Pedro assim: olha, Pedro, tu vai me negar. Nem que eu morra, mestre. Pedro era ousado, ele falava as coisas até para o mestre. Ele falou: vai me negar, Pedro. Antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Virando um pouquinho, passando um pouquinho os minutos, um pouquinho o tempo, Pedro esquentando na fogueira, chegou-se um homem e disse assim: olha, você é um daqueles Galileu, hein? Você é amigo desse homem que está aí, ó. Você é amigo dele. Pedro falou assim: não conheço não. Não sei nem quem que é. Pedro revolta um pouco. Pedro era bastante agitado, nervoso. Revolta um pouco e vai andar um pouquinho. De repente ele encontra uma serva, uma pessoa que trabalhava para Pilatos. E a mulher fala para ele assim: olha, você é nazareno, eu vi você com esse homem, você não é estranho para mim. Pedro, talvez, com aquela natureza forte, talvez ele saiu dando os murros na parede e disse: eu já falei que eu não conheço esse homem. De repente ele chega no local, outra pessoa questiona ele e diz assim: rapaz, o seu sotaque, a sua forma de falar, a sua forma de expressar é igualzinho desse homem. Você faz parte, você é como ele, você é junto com ele, você faz parte do grupo deles. E Pedro volta a dizer assim: eu não conheço, já falei para você. Quando ele diz assim, a graça olha para trás. A graça olha para trás, e o olhar da graça penetra dentro do olho de Pedro. Por certo ele disse assim: ô pescador velho, eu falei para você. Mas Pedro não aguentou aquele olhar penetrante de Cristo, com aquele amor, com aquela misericórdia, e saiu para chorar. Jesus ainda continuou sendo interrogado e foi morto na sequência, foi a sua morte. De repente houve a ressurreição. A ressurreição, Maria Madalena, as mulheres foram ao sepulcro, e foram mais 2 discípulos depois avisados, e um deles era Pedro, e Pedro correndo para alcançar o local onde estava o corpo de Cristo. No meio do caminho ele lembrou que ele havia negado. Talvez ele falou consigo próprio, falou assim: como é que eu vou chegar lá e como é que eu vou encontrar com esse homem agora? Como é que vai ser o meu encontro com Jesus, com a graça? Ele atrasou um pouquinho mais, mas chegou ainda. E viu que o corpo de Cristo não estava lá. E Cristo ainda disse para as mulheres assim: vai,
avise os discípulos e a Pedro. Por que Jesus, por que a graça não disse assim, avisa os discípulos e a João? Por que não falou, avisa os discípulos e a os outros, um dos outros qualquer, dos 12? Ou dos 11? Por que não disse assim? Porque a graça se importa com aqueles que estão em crise. Eu quero dizer para você, se você está em crise, nesse momento, na tua vida, não sabe mais como se proceder, como sair da situação que tem desagradado o Senhor, essa graça importa com você mesmo. Essa graça, quem está em crise, ele tem sentimento de fracasso, é com essa pessoa que a graça se importa. E quando Jesus ressuscitado mandou o recado, vá, avisa os discípulos e a Pedro. E aí acontece, Pedro fugitivo, estava lá no barco pescando, quando a graça foi ter um encontro com ele, e tendo um encontro, antes de ter um encontro com ele, ele percebeu alguém, a graça, Jesus não havia falado quem ele era, os discípulos não perguntaram, mas aquele que dormia no seu ombro, João disse assim, olha, esse é Jesus, tenho certeza que é Jesus. Ele estava nu, ele estava despreparado, ele, em vez de fazer como João, sair correndo ao encontro do mestre, não, ele vai esconder atrás do barco de vergonha, porque ele não havia ainda encontrado com Cristo ressurreto, ele não havia ainda encarado Jesus depois de ter negado 3 vezes, estava envergonhado, e até que então, Jesus esperou um determinado ponto, de repente ele vem então e se apresenta, a graça fala para ele, Pedro, tu me amas, Pedro? Ah, Senhor, como se fosse assim, ó, ele fala que ama, mas eu gosto, né? Eu gosto. Segunda vez, a graça pergunta para ele, tu me amas, Pedro? Eu gosto muito, como diz assim, eu quero expressar que eu gosto mais um pouco, apesar de estar escrito amar, mas ele mesmo não tinha certeza disso. E quando vê, Jesus pergunta, a graça pergunta novamente a Pedro, Pedro, tu me amas, Pedro? Pedro responde, já chorando, trêmulo, Senhor, tu sabes, tu conheces todas as coisas, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Não fique aqui, você experimentou, você foi o único que experimentou tirar a moeda de dentro do peixe, você foi o único que experimentou andar sobre as águas. Muitos dos discípulos não tiveram a experiência que Pedro teve, mas Jesus viu que Pedro estava no momento de fraqueza, no momento abatido, como a graça preocupa com esse tipo de gente, ela está preocupando com você, os seus desentendimentos, as suas fraquezas, os seus fracassos. Nesta noite tem que ficar claro para você, o mestre preocupa com você, não tanto conosco, não tanto com o outro, não tanto com quem está redondinho, está bem, mas está preocupado com você, ele quer ajudar você, ele quer provar o seu amor, ele quer provar o seu cuidado, ele quer provar o seu perdão, a sua restauração, a sua cura na sua vida. Mas a graça é um pouco diferente da forma com que as pessoas usam a agir. As pessoas dizem assim para você ou para outros, você quer resolver o teu problema? Vem, se você não vir, o problema é teu. Essa é a expressão das pessoas, mas a graça que eu estou falando para você, ela não age dessa forma. A graça, ela desce ao nosso encontro. Se há alguma pergunta para a graça, se ele tem interesse em você,
Ele está dizendo assim, ó, eu tenho interesse que eu vou até lá. Ela não age de cima para baixo, ela vai ao seu encontro, e o Cristo, a graça, está do teu lado. Tenho certeza, você pode sentir que Ele está do teu lado, tentando transformar essa situação, mudar todas as coisas que não agradam ou que fazem mal à sua vida. A graça faz todas essas coisas. Deus não abre mão de você, nem da sua vida. Pode ter certeza, a graça não lhe abandona. Meu caro, essa é a palavra que eu tenho de Deus para o seu coração nessa noite. Não fecha o seu coração, não endurece o seu coração. Deixa Deus trabalhar, deixa Ele fazer, ministrar na sua vida todas essas características que Ele faz. Mudanças, transformações, limpeza, purificação, perdão e cura. No nome de Jesus Cristo. Aleluias. Que palavra, querido. Que essa graça continue invadindo o teu lar nessa hora. Que essa graça continue tocando na sua vida neste lugar. Nós nunca perdemos, querido, ao entendermos que Jesus, Ele é a solução de todos os nossos problemas. Nós só temos a ganhar. Se você puder nessa hora, querido, fechar os seus olhos, nós vamos estar louvando louvor. E nessa noite, nesse louvor, querido, essa graça possa estar entrando no teu jardim. Deixa Ele passear, deixa Ele te encontrar hoje neste lugar. Hoje, o jardineiro, que é a graça, quer te visitar, querido, em nome de Jesus. Então, se você puder fechar os seus olhos, louve conosco, no nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Sou teu jardim, vem passear, sou teu jardim, vem me encolher, sou teu jardim, vem passear, sou teu jardim, vem me encolher. Diga isso nessa noite: sou teu jardim, vem passear, vem passear, sou teu jardim, diga, vem me encolher, eu te quero, te desejo, meu amado Jesus, eu te quero, te desejo, meu amado Jesus. Eu estou desesperado por ti. Diga, eu estou desesperado por te conhecer. Diga forte, estou desesperado
desejo, meu amado Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. Diga bem forte, amado, sou teu jardim. Sou teu jardim. Vem passear, Jesus, vem passear. Sou teu jardim. Vem me colher, vem me colher. Sou teu jardim. Vem passear. Sou teu jardim. Aleluias. Vem me colher. Diga forte, eu te quero. Eu te quero. Te desejo, meu amado Jesus. Eu te quero, te desejo, meu amado Jesus. Estou convertido, estou desesperado hoje. Eu estou desesperado por te conhecer. Estou desesperado por ti. Estou desesperado por te conhecer. Estou desesperado por Estou desesperado por te conhecer. Aleluia. Estamos desesperados, Deus, para te conhecer mais e mais. Estamos desesperados para te conhecer, ó Deus, te conhecer, Senhor. Estamos desesperados pela tua presença. Corremos a ti nessa noite, ó Deus, pois tu és, ó Pai melhor. Tu és a nossa melhor graça. Quando encontramos a ti, encontramos, ó Deus, ao Senhor plenamente, ó Deus. Nessa noite, ó Deus, nos abençoa, ó Deus, aonde estivermos. Nos abençoa onde estivermos. Faça de nós, ó Pai, conforme a tua presença, conforme o teu querer. Nos ajude e nos abençoe. Em nome de Jesus, nós te louvamos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus, para a honra e glória do eterno e Salvador Jesus. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Amém, amados? Estamos alegres, mais uma vez estamos aqui encerrando esse santo culto nessa noite aqui na Assembleia de Deus, Filadélfia, amém? Eu quero agradecer a presença de todos, agradecer os irmãos que têm cooperado conosco, nessa noite, palavra maravilhosa, louvores maravilhosos, meu Deus, aleluia, não é verdade, irmãos? Então, abra o seu coração, Deus tem muita bênção para você. Nesse dia Deus está falando conosco neste lugar. Nessa noite ouvimos, de manhã tivemos falando aqui sobre a missão da igreja na escola dominical, e hoje à noite, amado, Jesus fez uma missão de amor, de graça, de misericórdia, de bondade, para alcançar eu e você, que foram destituídos da glória de Deus. Nós que andávamos sem pastor, a graça nos alcançou. Aonde abundou o pecado, a graça superabundou. E nós estamos aqui hoje pela graça e a misericórdia de Deus. Aleluia. Então eu quero que você, amado, divide aí
passa essa mensagem para alguém que está aflito, para alguém que está desacreditado, para alguém que está pensando só em coisas ruins, ou tem sentido coisas ruins, passa essa mensagem, envia ela, esses louvores, essa mensagem da palavra de Deus. Deus, Ele é maravilhoso. A Bíblia diz, amado, aleluia, que os pensamentos que Deus tem de nós são pensamentos bons, não são pensamentos maus. Então abre o teu coração, deixa essa palavra penetrar na tua vida, trazer cura no teu interior, paz no teu interior. Eu quero aqui pedir para a igreja, compartilhe, aleluia. Compartilhe, entra na presença de Deus. Creio que muito em breve nós estaremos realizando novamente nosso culto. Hoje começamos a fazer a escola dominical, domingo que vem vai ter. Você é convidado para estar aqui participando conosco da escola dominical, do estudo da palavra, amém? Nós vamos orar agradecendo a Deus, amém? Você que está na sua casa, aleluia, junto com a sua família aí, se você puder dar as mãos nesse momento, dá as mãos aí, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero te louvar, te agradecer pela rica oportunidade que o Senhor nos concede de mais, aleluia, um domingo. Está aqui, meu Pai, participando de louvores e de uma palavra, meu Pai, que nos fortalece, que nos edifica e que nos alimenta. Abençoa cada casa que essa mensagem está entrando, cada casa que esse louvor está entrando. Abençoa cada um, meu Pai, e dê uma grande vitória em cada família. Nós oramos, eu te abençoo, você, a tua casa, a tua família. Eu abençoo agora, em nome do Senhor Jesus, a tua família. Eu abençoo o Brasil, eu abençoo os estados, municípios, distritos, a nossa cidade de Mococa. Nós abençoamos as famílias mocoquenses, abençoamos todas as famílias, meu Pai, que tem o seu nome escrito no livro da vida, aleluia, você que tem o Espírito Santo, a mensagem da cruz que você leva ela a sério, aleluia, toma posse hoje da tua vitória, da tua bênção, em nome de Jesus. Eu te abençoo, em nome do Senhor Jesus, e todos aqueles que crê, diga amém, amém, amado? Aleluia, nós vamos louvar a Deus, glorificar a Deus por esse momento. Com vocês, amém? Em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor do Pai e as doces consolação do Espírito Santo de Deus esteja derramado em todos os vossos corações e unidos numa só fé, vamos dizer amém. Que Deus abençoe a vida dos irmãos.